É o nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz assim, que traz por título: Noemi e suas noras Orfa e Rude. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rude. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Vamos apresentar a palavra ao Senhor Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus querido, Deus santo, aqui está a tua palavra linda, Senhor, que não seja de mim, mas que seja de ti, ó Pai. Venha nos ajudar a entender o teu propósito para nós aqui nesta noite, ainda, ó Pai, que com pouquíssimo tempo, Jesus querido, mas quando tu queres, ó Pai, tu fala, ó Deus querido, em 1 minuto, ó Deus, em poucos segundos, tu fala, Jesus querido, segundo a tua vontade. Espírito Santo, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, indo até a divisão da alma e do espírito, e discernindo todo pensamento humano. Venha, ó Deus, falar conosco nesta noite, que o pão vivo, ó Pai, venha descer do céu na noite de hoje, ó Deus, venha alimentar e saciar a fome da tua igreja, que te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Podeis assentar e louvar a Deus com palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Igreja, estamos diante de uma palavra maravilhosa, aonde o Senhor ele vem contando para nós nesta noite a história de Rude, a história de Noemi. E ainda que seja um culto de jovens, talvez você venha se perguntando o que essa palavra tem a ver com o culto de jovens, o que essa palavra tem a ver comigo. Aleluia. Mas o Senhor ele fala como ele quer, ele fala da forma dele, da maneira dele, ainda que não seja aquilo que nós imaginamos. Aleluia. E antes de eu começar, aleluia, eu tenho poucos minutos aqui para transmitir a palavra de Deus, o recado de Deus, mas eu não quero te enfadar, eu não quero que esses pequenos minutos, aleluia, seja de cansaço e enfado para a tua vida, aleluia, mas
Então Belém em hebraico é a casa do pão. Aleluia. Em contrapartida, Moabe, que foi a terra para onde Noemi foi, aleluia, santo é o nome do Senhor, o seu significado é maldição. Ela foi peregrinar nos campos de Moabe, aleluia, santo é o nome do Senhor. Por que Moabe é maldição? Porque Moabe é o fruto do incesto entre Ló e a sua filha primogênita, aleluia. Os moabitas se tornaram inimigos do povo de Deus, santo e exaltado é o nome do Senhor. Mas o que fez Noemi sair de Belém, que significa casa do pão, e ir peregrinar nos campos da maldição? Aleluia. O que aconteceu em Belém para que ela saísse da casa do pão? Aleluia. Porque Belém não estava mais produzindo pão. Aleluia. A padaria de Belém não estava mais fornecendo pão. Aleluia. E isso eu falo, igreja, num sentido espiritual. O que é o pão? O pão é a palavra de Deus. Sendo Belém a casa do pão, aleluia, tinha que estar fornecendo pão diariamente, aleluia, o pão vivo que desce do céu, o pão que sacia a fome da nossa alma, a água viva que jorra do trono de Deus, que sacia a sede da minha e da tua alma, da calma. Não sei, aleluia, como que está a tua vida, se você está recebendo o pão para saciar a fome da sua alma. Talvez você tenha até pensado, assim como Noemi, aleluia, como está faltando pão em Belém, eu vou peregrinar nos campos da maldição. Aleluia. Talvez o Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar apenas com uma pessoa, e as outras demais estão desapercebidas, dizendo, aleluia, o que é isso que esse homem está dizendo? Eu não estou entendendo, essa palavra não é para mim. Mas talvez tenha apenas uma pessoa que está dizendo, esta palavra é para mim. E eu venho dizer para você, por amor da tua vida e por amor da tua alma, o Senhor me enviou, aleluia, lá de São Paulo, a 2.000 quilômetros daqui, para dizer para você, não vale a pena sair da casa do pão e peregrinar nos campos da maldição. Aleluia. Talvez está faltando pão no seu cotidiano. Que pão é esse? É a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, aleluia. O Senhor Jesus, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Talvez você está com falta de pão na sua vida, mas hoje o Senhor está descendo do céu, e Ele é o alimento para as nações. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Ele
lembrar dos nomes, aleluia, dos personagens do livro de Ruth, aleluia, eu me assustei, porque tudo começa a fazer sentido, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Elimeleque, o significado do seu nome é meu Deus, é rei. Mas por que um homem cujo significado do seu nome é meu Deus é rei, ele não esperou a providência do rei? Aleluia! Ele não aguentou a provação e ele saiu da casa do pão. Só que ele não saiu sozinho, aleluia! Ele levou a sua esposa e os seus 2 filhos. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Tem muitos que não aguentam a provação, tem muitos que não aguentam o não de Deus, o silêncio de Deus, aleluia. E eu não venho aqui ser hipócrita, dizer que é fácil ser cristão, dizer que é fácil passar pelo processo, aleluia. É fácil receber o não de Deus, não é fácil, aleluia. Quando recebemos o não do homem, aleluia, muitas vezes nós sequer nos importamos, mas enquanto recebemos o não do Criador de todas as coisas, quando clamar parece que o céu está de bronze na manjuca, o que você vai fazer? Você vai questionar ou você prefere adorar a Ele? Quando o Senhor se encara e o seu coração se parte ao meio, mas hoje o Senhor está enviando resposta para a tua vida. Hoje o Senhor está quebrando o silêncio da manjuca. Hoje o Senhor está dizendo: sou eu na tua vida. Você recebe esta palavra, da glória, da glória, porque o dono da vitória já se faz presente nesta noite. Ele não soube esperar a providência de Deus, aleluia. E ele pegou a sua esposa Noemi, cujo significado é minha alegria, aleluia, agradável. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Porém o nome do filho deles, Malom, significa doença, Quilion significa fragilidade. Eles já estavam doentes, eles já estavam enfermos em Belém, eles já estavam enfermos na casa do pão, aleluia. Veja, igreja, o que uma congregação sem o pão pode provocar nos membros, aleluia. Vai deixando a pessoa frágil, sensível, aleluia, santo é o nome do Senhor, imune às coisas do mundo, porque vão buscar lá fora o que não estão achando aqui dentro, aleluia. Então clame ao Senhor em todo tempo e fora de tempo, aleluia, pelo pão que sacia a fome da tua alma, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Se o teu pastor não está trazendo pão que sacia
que somente o Senhor pode dar. Ela procurou preencher o vazio que somente o Espírito Santo de Deus é quem pode preencher. Aleluia. E o Senhor ainda insiste em falar com alguém aqui nesta noite, dizendo: não vá, aleluia, somente eu posso preencher o vazio que você tem aí dentro, né? No tempo certo eu ouvirei o teu clamor e te responderei. No tempo certo eu derramarei sobre a tua vida a bênção que você tanto almeja. Mas não vá para Moabe, aleluia, porque somente aqui é onde tem o pão vivo que desce do céu. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nessa volta que Noemi foi dar no mundo, ela perdeu primeiro seu esposo, ela ficou viúva, e uma mulher viúva naquela época era uma pessoa sem muito futuro. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas como ela ainda tinha 2 filhos, ela via o seu futuro nos seus filhos. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Mas os seus filhos estavam enfermos. Por falta de pão, seus filhos já saíram enfermos. Aleluia, da terra de Belém. E por eles não ser curados, por falta de pão, eles acabaram desfalecendo na fé. Eles acabaram morrendo. Aleluia. Agora ela não via mais um futuro próspero para a sua vida. Santo e exaltado é o nome do Senhor, porque ela perdeu o seu esposo e agora também os seus 2 filhos. Só ficou as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Santo e exaltado é o nome do Senhor. E ela decidiu voltar para a terra de Belém, porque ouviu falar que o Senhor visitou Belém, que o Senhor tinha mandado um pão para a sua casa, que o Senhor tinha enviado a providência, aleluia, que ela tanto esperava para a sua terra. Ela disse: eu voltarei para a minha terra, de onde eu não devia ter saído. Aleluia. Se você saiu da casa do Senhor, aleluia, nesta noite, você está
porque Adão entregou tudo para ele de mão beijada. Deus entregou tudo para Adão, e Adão, ao cair no pecado, entregou tudo para Satanás. Só que Cristo, o nosso parente remidor, ele nos remiu desta dívida, entregando o seu sangue carmesim na cruz do Calvário. Aleluia! Ele veio para nos remir, e ele cumpriu muito bem o propósito. Depois da sua morte, o seu sacrifício na cruz era para Satanás ter entregado a posse desta terra nas mãos de Jesus. Só que ele não entregou. Jesus, na sua primeira vida, ele veio, aleluia, como advogado, ele veio trazer paz. Por isso que ele entra em Jerusalém montado sobre um jumento, aleluia, um animal de carga, para cumprir a profecia de Isaías. E quando o profeta entrava, aleluia, em uma cidade amontado sobre um jumento, aleluia, os atalaia lá da torre de vigília sabia que ele vinha em missão de paz. Mas quando vinha montado em um cavalo, aleluia, eles olhavam e diziam: ele veio fazer justiça. Santo é o nome do Senhor. Por isso que na segunda vinda de Cristo, ele vem montado sobre um cavalo branco, e ele virá com a espada, aleluia, de dois gumes que saem da sua boca, conforme nos relata em Apocalipse, aleluia. Por quê? Porque Satanás, sendo um posseiro, não entregou a posse da terra, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Isso tudo é um simbolismo do que aconteceu no livro de Ruth, aleluia, aleluia. Boaz remiu a Ruth e a Noemi, consequentemente, aleluia. Só que ele conseguiu a escritura da sua terra e entregou, aleluia, na mão de Ruth. Santo é o nome do Senhor. Jesus, ele veio, ele nos redimiu, só que ele não foi entregue a ele a escritura da terra. Por isso ele virá a segunda vez para nos trazer justiça, para fazer justiça e aprisionar a Satanás. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que ao toque da trombeta ouvirá um alarido, aleluia, em voz de arcanjo, que ajuntará dos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Eu quero saber aqui quem aguarda por este dia, quem aguarda por este evento, em que a noiva do Cordeiro irá se encontrar com Cristo nas nuvens. A igreja, vale a pena padecer tudo que você padece, passar por humilhação, passar por provação, vale a pena, aleluia, porque perto está o Senhor de voltar para a noiva do Cordeiro. Amém, igreja? Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra plantada no teu coração, que não seja simplesmente palavras vãs, aleluia, mas que sejam palavras direcionadas pelo teu Santo Espírito a cada coração, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração e ao meu nesta noite, amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra de Deus e deseja no seu coração aceitar ao Senhor Jesus, ou voltar para Cristo, sair, aleluia, dos campos de Moabe e vir para o lado de cá, vir para Belém, aleluia? Tem alguém nesta noite? O Senhor visitou Belém, o Senhor visitou a casa do pão nesta noite, aleluia, e não vai mais faltar pão em nome do Senhor Jesus.
a Deus por esta oportunidade, aos nossos pastores por nos confiar, aleluia, o microfone e a oportunidade na noite de hoje. Já rogo oração ao meu favor, aleluia. Nessa semana estarei retornando para São Paulo, aleluia. Eu conto com a oração e a intercessão da amada igreja. Vem, igreja, recebe o servo de Deus com palmas bem forte para o Senhor. Amigos, irmãos, quem está feliz com Jesus, levanta as mãos. Isso, desejo cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quem aceita a paz de Cristo, diga graças a Deus. Aleluia, que maravilha. Quem ouviu a palavra de Deus? Quem ouviu a palavra de Deus, diga amém. Nós já vamos estar encerrando, tá bom? Mas eu gostaria de convidar você a, neste momento, ajudar a obra de Deus. Você vai entregar em suas mãos a sua oferta. Vamos lá, expansão. Expansão tem que estar animado, hein? Em nome de Jesus. Olha aí, só a expansão vai ajudar com a oferta maior. Pegue em suas mãos a sua oferta, isso, o seu voto, a sua contribuição. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Quem ajuda com alegria, levanta as mãos. Isso, então você vai entregar a sua oferta em nome do Senhor Jesus e você vai ajudar a obra de Deus. Amém? Levante suas mãos, diga graças a Deus. Vamos orar. Deus, te apresentamos em tuas mãos a nossa oferta. Vem nos abençoar, Senhor. Confirma o teu milagre, não deixa voltar na vida dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cante assim comigo. Isso pode ser. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar